Olá, está começando o programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino que estão dentro desse universo incrível chamado Univale. Nossa pauta de hoje é com a Escola da Educação e nós vamos falar sobre idiomas, mais especificamente sobre o francês. Quem está com a gente para contar mais detalhes é o professor da Univale Idiomas, Diego Lopes. Tudo bem, Diego? Olá, Lívia, boa tarde. Vamos começar falando da língua francesa, uma língua, né, tão bonita, a língua do amor, mas parece ser tão difícil de falar. Antes eu queria saber assim, a importância dela no cenário mundial atual. Qual que é a importância de eu saber falar francês? Eu busco sempre falar para os meus alunos que no aprendizado da língua francesa temos que pensar, pelo menos hoje, né, a médio prazo. Porque hoje, onde se encontra a maior comunidade de francófonos, né? Aqueles que falam francês, é na África. Né? E hoje, se você colocar uma perspectiva de, nos próximos 10, 15 anos, são as populações que vão mais crescer e vão se tornar, né, uma das línguas mais faladas também, né? Então, as oportunidades acabam se ampliando, amplificando, né? Então, eu vejo sempre desse sentido, mas não só a África, né? Não só a França também, mas Canadá, por exemplo, que tem uma política de imigração e que muitos brasileiros buscam fazer essa migração para lá. Também tem a parte francesa, né, do Canadá e que tem acolhido bastante, né, os estrangeiros. Então, são oportunidades que a gente vai vendo no cenário internacional, que vão se construindo e vão trazendo o francês para esse protagonismo. Ela parece ser assim, né, para um leigo, muito difícil de se falar. É difícil aprender a falar francês? Quanto tempo se leva, em média, para ser fluente nessa língua? Certo. O aprendizado da língua francesa, eu acho que o mais difícil para os alunos, né, para quem está aprendendo, é a pronúncia. É porque a pronúncia francesa foi lapidada, muito bem lapidada, justamente para soar bonito, né? A gente fica sempre encantado quando ouve uma língua, alguém falando francês, justamente por isso, né? Que ela é lapidada, foi polida. Isso faz parte da história da construção, né, da língua francesa. E então essa pronúncia, por mais que seja difícil, quando você pega é gostoso de dizer, né? É gostoso de falar, seja o bonjour, seja o au revoir, né? Então, eu acho que, embora seja um desafio, é bem gostoso de você conseguir dominar essa pronúncia, né? E é sempre legal, né, de chegar e os meus alunos sempre estão assim, né? Falando em francês para impressionar. Isso é bacana também por um lado, né? E a fluência, eu costumo dizer que no francês ela leva um pouquinho de tempo, né? Se você imergir, eu acho que esse é o ponto, né, principal. A imersão na cultura francesa, né? Isso faz um diferencial muito grande. Eu posso até antecipar um ponto que é a relação ao intercâmbio, né? Isso, bacana. E a imersão numa outra cultura, num outro país, força você, né, a falar, a se expressar, a buscar recursos, estratégias de comunicação em uma outra língua que você não vai conseguir em outro momento, né? Mas, por outro lado, também, mesmo que não tenha oportunidade de fazer um intercâmbio, hoje a gente vê que pela internet temos acesso muito fácil a conteúdos estrangeiros, né? Seja do Canadá, da França, da África, as produções da Oceania também e do Caribe, né? São todas essas regiões que falam francês, né? Então, acesso fácil a esses conteúdos, como séries, músicas, filmes. Gente, é muita série com a língua francesa e quem costuma ver, né, legendado, pode aprender também, é uma forma de aprender, É uma forma muito legal e divertida de aprender, né? Não só os filmes e as séries, mas também as músicas, né? Hoje a gente tem plataformas de música que permitem você acessar um mundo de músicas que anteriormente, ali mais de uns 20 anos para trás, não teria como, né? Era difícil ter acesso. Então, isso facilita, né, a imersão também, de uma certa forma, na língua. Você me falou de imersão, de maneiras de aprender, né? O francês demora um pouquinho, mas de uma maneira mais divertida até. De que forma as aulas são ministradas de francês aqui no Univale Idiomas? Vocês, que métodos vocês utilizam para que a pessoa aprenda de maneira mais fácil, digamos assim? Então, nós seguimos, né, temos um material específico para o francês, mas eu particularmente costumo sempre colocar minhas experiências culturais e aspectos e relevar
e ressaltar, aliás, melhor dizendo, aspectos culturais, né? E isso de forma interativa, né? As propostas de exercícios, de atividades, sempre que tenha o aluno como protagonista e não como professor, né? Então, essa inversão, né, no ensino eu acho muito importante, né? Trazendo para a sala de aula vídeos, por exemplo, ou painéis interativos que a gente possa criar conteúdos, né, em conjunto, isso sempre com a minha supervisão. Os outros professores também fazem isso, né? Isso que é o bacana, isso que é o diferencial, né? Não só eu como o professor ali na escola de idiomas, o Frank também, que é francês, também traz essa perspectiva, né, de experiência cultural, de vivência. Então, eu busco sempre trazer essa interação, essa perspectiva, né? Você está falando bastante de vivência e você fez um intercâmbio aí, Sim. né? Trabalhando o francês. Foi. Qual que é a importância, queria que você contasse, por ter passado por essa experiência, qual que é a importância de um intercâmbio para a formação aí mesmo, acadêmica, para levar para a vida mesmo? O que muda, né, na vivência de alguém que quer aprender uma língua, fazer o intercâmbio? Olha, muda completamente. É uma experiência única e é uma experiência que eu digo sempre para todo mundo que deseja fazer o que está em dúvida de fazer. Não tenha dúvida. Se você tem a oportunidade, faça o intercâmbio, porque é uma experiência única, uma experiência inesquecível, que vai colocar à prova tudo que você já teve de experiência, de vivência, de valores. É uma transformação muito grande, né? Não só na questão da língua, né? Questão pessoal mesmo, né? De você estar num outro país sem os pais ou sem os amigos que você está acostumado a encontrar, sem a língua também, né? Nossa materna, que facilita a interação e a comunicação. Então, é uma prova que você é colocado ali que não tem valor algum, assim, aliás, não tem comparação, né? Tem um valor muito grande. Diego, nosso programa costuma acabar muito rápido, a gente teria muito papo ainda para falar sobre o francês, quem sabe aí numa outra oportunidade a gente continua a falar dessa língua que é tão bonita como nós falamos, né? Esse foi mais um, eu te agradeço a presença aqui do Diego Lopes, que é professor lá no Univale Idiomas, mas acho que dá tempo para uma perguntinha antes da gente encerrar. Você falou do intercâmbio, mas eu queria saber da importância do francês, se eu for escolher uma segunda língua para falar, bem rapidinho, dá para colocar o francês no lugar do inglês? Com certeza, claro. Como eu falei, as portas do francês estão se abrindo, né? Ela está expandindo o francês não só da França, de outros lugares, outras regiões, né? Se você parar para pensar, por exemplo, aqui os haitianos estão vindo muito para cá. A língua deles é a francesa, além do crioulo também, né? Mas é o francês que pode ser uma ponte, né, entre esses dois países. E tem outras portas também que podem se abrir para o francês, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista pessoal, né? Que bacana. Obrigada, viu, Diego Lopes? Agora sim, a gente encerra aí mais um Escolas do Conhecimento, hoje com a participação do Diego Lopes, lá da Univale Idiomas. Essa foi a Escola da Educação no Escolas do Conhecimento.